Boa noite. Mais uma vez, bem-vindos a mais um workshop promovido pela Trainmar. Este workshop de hoje é dedicado à prática de nós. São sempre muito bem-vindos. Temos já aqui perto de 200 pessoas a assistir e, portanto, isto dá-nos uma grande alegria. Aproveito para chamar a atenção que na próxima quinta-feira vamos ter um workshop em que já se podem inscrever, aliás já estão 240 pessoas inscritas, penso eu, sobre uma família que está a dar a volta ao mundo, que são os 5 a Bombordo no Facebook. Portanto, um casal com 3 filhos com 14, 9 e 5 anos, salvo erro, e que, portanto, vamos ter o prazer de vos entrevistar aqui e de nos contarem o que é que os levou a fazer esta aventura e como é que está a ser. Eles tiveram um grande contratempo pelo meio, que se chama, foi um contratempo a todos nós, que se chama Covid-19 e que estão retidos já há cerca de 80 dias, penso eu, na Colômbia. Então, vamos ao workshop de hoje. Hoje convidamos o Pedro Pinheiro. O Pedro Pinheiro participa com a Trainmar, é nosso parceiro na área de charter, cursos de vela, etc. Portanto, é uma das pessoas que tem aqui uma relação muito próxima connosco. Conhecemos o Pedro a fazer formação connosco como aluno e hoje temos aqui o prazer de ter o Pedro para vir rever e ensinar a fazer alguns nós. Estás aí, Pedro? Estou, obrigado, Fernando. Sempre um prazer estar aqui. Sim, é verdade, ou seja, comecei, o primeiro contacto foi como aluno e depois fomos mantendo o contacto ao longo dos anos e temos feito algumas coisas juntos. Hoje tenho aqui como objetivo, para mim e obviamente para todos os que estão, que já não são poucos, tentar passar um bocadinho do que é isto dos nós, da marinharia, quais é que são os nós mais utilizados e espero estar à altura do desafio que vocês da Trainmar lançaram, não é? Para estar aqui a partilhar um bocadinho de conhecimento com todos. Estarás certamente. Então vá, Pinheiro, eu vou-me despedir. É natural depois no final que ainda apareça por aqui, vou ficar a assistir. Obrigado. E boa noite a todos. Obrigado. Então, boa noite a todos. Já são algumas pessoas que estão aí desse lado. Isto acarreta aqui alguma responsabilidade. Vou tentar, do meu lado, fazer com toda a tecnologia que está para aqui montada em casa, tentar mostrar-vos como é que realizamos alguns nós e quais é que são as vantagens desses nós e quando é que eles são utilizados. Só aqui o slide. Nós temos alguns nós que são os nós mais utilizados e é nesses que eu hoje me vou focar ao longo desta ação, tentar partilhar com vocês como é que vamos fazê-los. Temos alguns nós que eu enunciei, o lais de guia, o nó da azelha, nó direito, nó de escota, volta de fiel, volta de cunho. São tudo nós que nós utilizamos muito na náutica, mas não são todos os que existem, não é? Portanto, se vocês gostarem dos nós, há muito para ler, há muita história. Eu ainda hoje, quando preparava e finalizava a apresentação, descobri que, por exemplo, em 1950 e qualquer coisa, foi descoberto no Egito um barco com 4.500 anos que tinha já alguns lais de guia nos cabos que foram encontrados. Portanto, isto não é de hoje, não é? Este conhecimento que eu estou a passar não é algo que nós tenhamos inventado no passado recente, é algo que já existe há muito tempo e que eu aqui, esta pequena areia, vou tentar passar-vos e ensinar-vos. Falei com o Fernando e achámos que era engraçado, de alguma forma, tornar esta ação interativa. Sem antes, e antes de lançar o desafio da interação, partilhar com vocês alguns conceitos que sem eles não é fácil eu comunicar e dar-vos algumas frases, não é, para vocês seguirem para a realização do nó.
Não existem cordéis, não existem cordas na náutica, existem cabos. E hoje era bom, não é? Portanto, para podermos avançar, que todos vocês tivessem pelo menos um cabo com 1 metro. 1 metro chega perfeitamente. Se tiverem 50 centímetros de alguns nós é possível fazer, outros é mais complicado para quem nunca fez. Mas se tiverem um cabo, vai ajudar bastante a conseguirem fazer os nós, porque sem o cabo, então, é bastante complicado a realização dos nós que eu vou tentar ensinar-vos a fazer hoje. Os cabos têm 2 chicotes, nós na náutica chamamos as extremidades do cabo chicote, e tudo o que está entre os chicotes nós chamamos de seio do cabo. É o que nós conseguimos ver aqui no slide que vos está a ser apresentado, em que aqui com estes círculos a laranja vocês conseguem identificar o chicote do cabo, que por acaso é o mesmo cabo que eu tenho aqui, que tirei uma fotografia. Tudo o resto, tudo o que está entre os chicotes, é o seio do cabo. Depois, alguma confusão existe, quer na internet e quer em alguns manuais, mas a verdade é que a bitola não é o diâmetro. Portanto, estão a ver o círculo? Uma circunferência, e a distância que vai de um ponto ao outro dentro da circunferência nós chamamos de diâmetro, que é o dobro do raio. Na realidade, a bitola, na náutica, não é o diâmetro, mas sim o perímetro. Ou seja, quando vocês vão a uma loja de terráqueos, vocês vão pedir um cabo de 8 milímetros e o que vos vão dar é um cabo que tem um diâmetro de 8 milímetros. Quando vocês forem a uma loja de náutica pedir um cabo de 8 milímetros, o que vos vão dar é um cabo cujo perímetro desse cabo, a bitola, equivale a 8 milímetros. Portanto, é uma grande diferença, não é? Se imaginarem o que estes mesmos 8 milímetros em 2 lojas diferentes traziam cabos completamente distintos. Portanto, na náutica, quando nós falamos em bitola, falamos sempre no perímetro da secção transversal de um cabo. Na prática, cortamos o cabo. Deixa-me só desatar aqui o nó que eu já tinha feito. Cortamos o cabo e a circunferência que fica virada para nós, neste caso para vocês, este perímetro desta circunferência é a bitola deste cabo. É muito importante porque convém que dentro da náutica falemos todos a mesma língua, porque 8 milímetros para terráqueos é uma coisa e 8 milímetros para nós que gostamos da náutica e gostamos muito destas aventuras, os 8 milímetros equivalem sim ao perímetro. Então vamos lá avançar e falar um bocadinho do desafio e de tornar interativa esta ação. O objetivo é um bocadinho que, à medida que eu for ensinando a fazer alguns nós, vocês possam tirar fotografias aos vossos nós e ir publicando na página da Treino de Mar que anunciou este workshop online. Eu pus aqui o endereço para vocês clicarem. Claro que não vai funcionar, porque do vosso lado a única coisa que recebem é vídeo. E então lembrei-me, por que não criar um destes stickers novos, um QR Code, um QR código, para vocês simplesmente tirarem uma fotografia a este código e o que vai acontecer é que, se tiverem a aplicação do Facebook instalada no telefone, abre logo a aplicação do Facebook neste post. Se não, vai abrir o vosso browser com este post do Facebook. A partir daí, é só tirarem a fotografia e adicionarem. Achei que era engraçado, até porque me dá a mim uma ideia de como é que os nós estão a correr desse lado. Se estão a ficar bem feitos, se há adesão, ou se vocês já estão todos a dormir em casa e não me estão a ligar nenhuma. Está bem? Portanto, é muito fácil. Câmara fotográfica do vosso telefone, apontam a câmera para o símbolo e ele automaticamente me diz se eu quero abrir com o Facebook neste post. Eu vou dizer que sim. E cá está. Tenho no meu telefone o post da Treino de Mar e daqui nada, quando eu fizer o meu primeiro nó, vou tirar uma foto e vou partilhar na página. Espero que vocês façam o mesmo para sentirmos que há aqui alguma interatividade e eu tenho algum feedback do vosso lado. Se houver questões, podem ir colocando no chat que o Ricardo
fará o favor de fazer chegar a mim e eu vou tentando arranjar aqui alguns momentos para responder. O primeiro nó que nós vamos falar, e é de longe o nó mais utilizado na náutica, é o lais de guia. Este nó permite substituir uma grande variedade de nós. No caso de vocês não se lembrarem, por exemplo, qual é que é o nó que eu utilizo para unir dois cabos de bitolas iguais. Se não souberem, façam dois lais de guia e unem o cabo. E é muito utilizado, quer para pendurar o pequeno candeeiro na retranca da embarcação, ou, no caso de não se lembrarem como é que se faz a volta de fiel, podem utilizar o lais de guia para pendurar a defensa. Para passar num cunho, sendo que aí eu não aconselho que tenham lais de guia no cunho do cais e no cunho da embarcação, depois mais à frente falaremos quando chegarmos à volta de cunho, mas é efetivamente um nó que me permite uma grande variedade de utilização e que tem uma grande vantagem, é que depois da sua utilização, do esforço exercido, quer pela embarcação, quer pela a subida de um dos tripulantes ao mastro, é dos poucos nós em que nós podemos confiar a nossa vida para subir a um mastro, é com o lais de guia, nós não utilizamos manilhas ou mosquetões para nos prender, para prender o arnês à adriça que nos está a puxar para o topo do mastro. Nós utilizamos sim um lais de guia que é de longe bem mais seguro do que qualquer equipamento. Claro que tem que ser feito tem que ser feito bem feito, porque no fundo é uma vida que estamos a içar. E então, vou tentar explicar-vos primeiro, na teoria, como é que fazemos o lais de guia e depois vou fazer várias vezes, até começar a ver algumas imagens aparecerem no Facebook, para ter a certeza que sim, estou a passar conhecimento e que vocês estão efetivamente a receber essa informação. O primeiro passo é fazermos uma laçada. Não é? Portanto, eu penso que conseguem ver. Eu geralmente, o que eu sugiro é mão esquerda em baixo, mão direita em cima, e a mão direita vai torcer o cabo no sentido do ponteiro dos relógios. E o que vai acontecer é que vai criar esta argola aqui em baixo. Reparem que o chicote que está em cima sai por cima da alça. Se por acaso estiver por baixo, não vão conseguir fazer, pelo menos da forma que eu vos vou ensinar, o lais de guia. Portanto, muito importante, o chicote, já que eu estou a agarrar o seio do cabo, o chicote deve estar por cima da alça. Está bem? Por cima. Depois, eu costumo contar a história, há várias versões desta história. Isto, o chicote, é a cobra, este buraco, esta alça, é o poço e o resto é o tronco da árvore. E basicamente a história que eu gosto de contar é a cobra saiu da árvore, saiu do poço, perdão, deu a volta à árvore e voltou a entrar no poço. E reparem que eu já vos vou explicar com mais calma e com um ângulo de visão da câmera completamente diferente para vocês conseguirem acompanhar. Mas este é o resultado final de um lais de guia. Nós podemos exercer a embarcação com o grande vento, muita corrente, deu grandes esticões durante a noite a este cabo. No outro dia de manhã, vocês chegam ao lais de guia e conseguem desmanchá-lo com relativa facilidade, não tendo a necessidade de utilizar, obviamente, a faca. Então agora vou-vos dar outro ângulo para vocês acompanharem então o nó. Lembram-se? Mão esquerda em baixo, mão direita em cima. Vou torcer o cabo no sentido do ponteiro dos relógios e vou criar esta laçada. Tenho a cobra, tenho o poço e tenho a árvore. A cobra sai do poço. Reparem, isto é um poço, não é? Portanto, quando saem do poço, é de baixo para cima. Dá a volta à árvore. Reparem no pormenor. Eu não estou a caçar o cabo todo. E caçar na náutica é puxar. Eu não estou a caçar, a puxar o cabo todo. Porque este vai ser o resultado final do lais de guia. Se eu quiser maior, deixo mais cobra dentro do poço.
Se eu quiser menor, deixo menos cobra dentro do poço. Eu vou relativamente grande. Cobra sai do poço, vai dar a volta à árvore. Para. Cobra sai do poço, vai passar por trás da árvore e vai novamente entrar no poço. Para. Entrar no poço. Com o chicote paralelo ao seio, ou seja, com estas duas partes do cabo paralelas, eu vou segurar e vou caçar o restante seio do cabo. E tenho então o laje de guia feito. Agora chega àquela altura que eu vou tirar uma foto para adicionar aqui nos comentários para ser a primeira fotografia a aparecer. Se alguém já conseguiu fazer, sim, porque eu vou fazer mais vezes, partilhe. Já alguém conseguiu fazer? Vou espreitar aqui no Face. Vamos avançando. Não sei, Ricardo, se há algumas questões. Não, aqui no chat é assim, temos muitas pessoas já a dizer que conseguiram fazer sem qualquer problema. O nó ficou feito, estão a tentar postar, mas não conseguem. Ou seja, como o post está bloqueado, portanto, a Trendmar, malta que está por fora não consegue colocar uma chatice. Vou tentar, entretanto, ver se consegue alterar aqui qualquer coisa e vai continuando por aí, ver se conseguimos alterar isto. Se não, tenho só aqui os comentários. Nós estão a ser bem. Se não, faz um post teu e partilhamos todos no. Depois pões na Trendmar e partilhamos nesse. Está bem? Já vamos ver como é que fazemos isto. Podes continuar, até já. Muito bem. Então, assumindo que metade dos 192 participantes que estão a ouvir-me, deve ser uma vedeta, a sério. Calma. Conseguiram. Para repetires. Não te entusiasmo. Não. Eu estou. Era o que eu ia dizer. Assumindo que metade fez, eu vou repetir para todos os restantes, não é? Portanto, novamente, mão esquerda em baixo. Só levantar. Mão direita em cima. Desculpa. E vamos torcer o cabo no sentido do ponteiro dos relógios. E vai fazer a tal laçada. Certo? Isto é o poço. A cobra é o chicote. A cobra vai sair do poço, vai dar a volta à árvore, portanto, vai passar por baixo e vai entrar novamente no poço. Segurando o chicote e o seio, que estão paralelos, caço o resto do seio do cabo e temos então novamente um laje de guia. Mão esquerda em baixo, mão direita em cima, torcer o cabo no sentido do ponteiro dos relógios e temos então o poço. Lembrem-se sempre que o chicote, no fundo, o corpo da cobra, tem que estar por cima. Está bem? Depois, o restante chicote sai do poço, é a cobra, dá a volta à árvore e entra no poço. Podemos fazer a força que quisermos neste nó, que repara que quanto mais força for exercida sobre o nó, mais preso vai ficar. E quando eu quiser desmanchar, muito fácil. Folgo
todo o nó e desfaço. Novamente. O segredo, mão esquerda em baixo, mão direita em cima, torcer no sentido do ponteiro dos relógios e criamos o poço. A cobra sai do poço, dá a volta à árvore e volta a entrar no poço. Parem. Estão os dois paralelos. Muitas vezes o que acontece é que, em vez de entrar no poço, sai do poço. E assim não vai dar em nada. Sempre paralelos. Depois, lembram-se que há pouco eu disse, se não souberem fazer o nó direito, que serve para unir dois cabos de bitolas iguais, então vocês podem fazer 2 lais de guia para prender um cabo ao outro. Sim, na prática, tenho um lais de guia feito. Vou fazer outro lais de guia, mão esquerda em baixo, este cabo com uma bitola inferior, mão esquerda em baixo, torço o cabo no sentido do ponteiro dos relógios, faço a alça, e agora, antes da cobra sair do poço, a cobra vai passar por dentro do lais de guia que fizemos previamente. E agora, sai do poço, dá a volta à árvore e volta a entrar no poço. Reparem, outro lais de guia. Como estão entrelaçados, se conseguem ver a totalidade, os dois, ok, conseguem? Estes dois nós servem perfeitamente, no caso de vocês não saberem, não se lembrarem qual é que é o nó que é utilizado para unir dois cabos de bitolas iguais, este serve perfeitamente para unir dois cabos e, por exemplo, se tivermos que rebocar uma embarcação, se não nos lembramos de como é que se faz o nó direito, utilizamos, ou o nó de escota, utilizamos este truque. Portanto, como eu vos dizia, o lais de guia serve para quase tudo. Não serve para tudo e convém que se saiba, pelo menos aqueles que nos estão aqui a participar e que são alunos, convém que saibam efetivamente realizar os nós, porque para além de serem necessários durante o curso, vão certamente ser necessários durante a vossa vida náutica e quando precisarem convém que o saibam fazer. Não é? Mais uma vez, e agora vamos fazer um mais pequenino. Mão esquerda em baixo, mão direita em cima. Vamos torcer o cabo no sentido do ponteiro dos relógios. Sai do poço, dá a volta à árvore e volta a entrar. Um lais de guia. Muitas vezes, e eu depois quando chegar à volta de cunho, vou novamente falar sobre isso, lembrem-se sempre que para retirar de um cunho ou de um cabeço o lais de guia, nós precisamos de ter folga, não é? Portanto, imaginem que o cabo está aqui preso, se o barco estiver a fazer muita tensão, não é? Neste cabo, eu não vou conseguir tirar daqui o lais de guia, nem muito menos vou conseguir desmanchá-lo, porque lembram-se, quanto mais força o barco fizer, quer pelo efeito da corrente, quer pelo efeito do vento, mais apertado estará o nó. Quer dizer que mais difícil será tirá-lo e desmanchá-lo. Portanto, eu nunca aconselho que no barco e no cais estejam lais de guia nos dois pontos de amarração. Devemos ter sempre, num dos pontos de atracação, um outro nó que me permita, em caso de necessidade, sair dali sem ter que cortar o cabo. Porque sair, nós conseguimos sair sempre, não é? Podemos ter que ir buscar ao salão uma faca para cortar o cabo. É de evitar. Daí que, quando chegarmos à volta de cunho, eu vou voltar a mencionar, não sugiro nunca que utilizem lais de guia nos dois pontos.
O que não tem problema nenhum, por exemplo, se vocês tiverem uma volta de cunho no cais, quando chegam com o vosso barco, já têm um lais de guia preparado na medida certa para engatar, encapelar o cabeço no barco ou o cunho, não é? E o barco fica preso. Tá bem? Isso não tem qualquer problema. Ricardo, há algumas questões. Como é que estamos de publicações? É possível, não é? Questões não, publicações não é possível. Questões também não há mais. Acho que o pessoal está a conseguir fazer sem qualquer problema. Temos aqui um pessoal a dizer que aprenderam isto na Marinha e estão contentes por voltar a recordar porque nunca mais praticaram. É bom. Agora, em relação às publicações, estou a tentar, mas não sei se vai ser possível. Mas já te dou feedback daqui a pouco. Muito bem. Então, assim que souberes, diz-nos alguma coisa, porque era engraçado ficarmos com alguma recordação, não é, deste dia. Até já. Então, eu vou avançar e depois, mais à frente, voltamos novamente ao Lais de Guia para, então, vocês voltarem a ter a oportunidade de se lembrarem como é que se fazia e há alguns, provavelmente, de fazer novamente para que não caia no esquecimento. Um nó que aqui, se vocês não souberem fazer o Lais de Guia, não é por essa razão que vão deixar a vossa embarcação à deriva, não é? Sem estar amarrada ao cais. Portanto, à falta de melhor, nós podemos fazer um nó, que nós chamamos nó da zelha, para garantir que o barco continua na mesma, amarrado e que não sai dali. E esse nó é muito fácil de fazer. A maior parte de vocês certamente já o fez uma vez pelo menos, que é, vocês vão dobrar o cabo, ou seja, o chicote vai ficar paralelo ao seio do cabo, vão dobrar e depois vão dar um nó muito simples e o nó fica com este aspecto. Portanto, este é o nó da zelha. Vou voltar aqui. Portanto, temos o nosso cabo, dobramos o cabo e vamos dar um nó. Este é o nó da zelha. A funcionalidade é igual à do lais de guia, ou seja, criou uma alça que eu posso prender num cunho ou num cabeço. A grande diferença é que no outro dia de manhã, quando acordarem, depois daquela chuvada, daqueles esticões que o cabo deu no cais ou na embarcação, para retirar este nó é com a faca. Portanto, desistimos desta parte e cortamos, criamos aqui um novo chicote e aqui temos 2 chicotes e um seio. Pode ser que dê para alguma coisa. Porquê? Porque este nó, à medida que a força aumenta, vai apertar, 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 de tal forma que a determinada altura nós não vamos ter a capacidade de o desatar em tempo útil, não é? Não quer dizer que depois, com o tempo, não o consigam desatar, se calhar certamente conseguirão. Mas em tempo útil, que é geralmente o que nós queremos, que é para desamarrar rápido, desatracar rapidamente, provavelmente isso não acontecerá. Está bem? Portanto, este é o nó de azelha. Nós dobramos o cabo, damos uma volta e o cabo vai dar um nó sobre ele mesmo. Quanto mais apertado, pior. Não é? Este, penso que a maioria deverá ter conseguido fazer. Certo, Ricardo? Sem qualquer problema. Entretanto, penso que já é possível publicar no post. Se quiseres partilhar novamente o QR Code, o slide do QR Code, só para o pessoal ver em que post é que poderá fazer a publicação. Em princípio deve estar a funcionar. Muito bem.
também vou testar. Entretanto, há um comentário em que é o seguinte: qualquer azelha consegue fazer esse nó. É verdade. E a história geralmente conta-se. Então, lais de guia, não consegue fazer, mas há um nó muito parecido que geralmente você consegue fazer. Sabe qual é? Azelha. Costuma ser assim. Claro. Pedro, até já. Até já, obrigado. Acho que ainda não é desta. Pelo menos a opção aqui também não aparece para Ainda inserir não? foto. Que Não. chatice. Aparecem os GIFs e os smiles, mas fotos não. Deixa eu ver. Quem esteja a dizer que já conseguiu. Ah, já? Pois. Deixa eu ver se eu vejo aqui alguma foto, porque ainda não vejo. Ora, mais relevantes, todos os comentários. Ok. Pedro, Ah, creio já. Isso já conseguiu. Ok, que já temos aqui muitos nós. Espetáculo. o outro post que foi colocado há 15 minutos, mais ou menos, em que já temos algumas fotos. Boa, boa. Estás a partilhar-nos um outro. Diz. Existe um outro post que foi colocado há 15 minutos sobre este Ah, então espera. webinar e também já tem alguns nós. Ok. Então esse eu não estou a ver. Mas neste que eu partilhei agora o QR Code também já aparece. Já aparece, exatamente. Pronto, está a funcionar. Vou-te deixar mais uma vez. Boa continuação. Até já. Obrigado. Muito bem. Já aqui uma série de nós. Estou muito contente de terem conseguido, com estas modestas instruções, conseguir fazer o nó. Outro nó que nós utilizamos também bastante é o nó direito. E esse sim é o nó oficial que nós utilizamos para unir dois cabos de bitolas iguais. Portanto, ainda todos se lembram o que é a bitola, certo? Não é o diâmetro, é o perímetro, está bem? Portanto, tem que ficar claro para todos. Então, como é que nós unimos dois cabos de bitolas iguais? Na prática, os dois chicotes deste mesmo cabo vão funcionar como se fossem dois cabos. E o que eu vou querer fazer é dar, como se estivesse a dar a primeira parte do nó dos atacadores e dou um segundo nó inverso. Portanto, o resultado final é algo deste estilo. Há várias formas de aprender a fazer este nó. Eu vou passar pelas duas formas que eu também passei e que são essas, efetivamente, que eu gosto mais de utilizar. Então, a primeira, voltamos aos dois cabos, sobrepomos, um dos chicotes passa por baixo do outro e depois repara, o nó, para estar corretamente feito, os dois chicotes têm que ficar paralelos ao seu próprio seio. O que quer dizer que este chicote tem que ficar paralelo ao seu seio. Repara, este cabo, chicote, vai ficar paralelo ao seu seio. E o outro, igual. O que quer dizer que ele tem que passar por cima do outro cabo e entrar, e o resultado final é este. Estes dois para baixo, desculpem, estes dois para cima e estes dois para baixo. É indiferente se está assim ou se está assim. Estão os dois certos. Reparem que não corre, porque estamos a falar de bitolas iguais. Se estivermos a falar de bitolas diferentes, aqui muda de figura e já não podemos utilizar este nó. Vou fazer novamente desta forma. Eu já vou ensinar a outra. Colocam um chicote de um dos cabos por cima do outro, dão um nó, como se fosse atar os sapatos, não é? Aquele que apertam os atacadores, e a seguir, este chicote tem que ficar paralelo ao seio dele próprio, ou seja, tem que ficar paralelo. Do outro cabo, igual, vai ter que ficar paralelo a este. Então, entra e temos novamente
o nó direito. Talvez mais fácil para uns, mais difícil para outros, é esta segunda forma de fazer o nó, em que um dos cabos nós dobramos desta forma e o que vamos fazer com o chicote do outro cabo é percorrer este, ou seja, este chicote vai sair do meio do outro, vai passar por baixo e vai entrar novamente à procura de ficar paralelo com ele próprio. Reparem, o resultado final é novamente o nó direito. Vou fazer novamente. Dobro um dos cabos e o outro chicote sai pelo meio, passa por baixo do outro cabo e vai à procura de ficar paralelo com ele próprio. Ok? Nó direito. Agora vou novamente ver o vosso feedback no Face. Não sei se, Ricardo, em relação a este, se há alguma questão. Pedro, acho que fazias esse novamente com mais calma. Está bem. Vai-me dando feedback. Temos aqui alguém que trocou as mãos e tal. Ok. Então, dobramos um dos cabos e o outro sai pelo meio. Ok? Consegue-se ver bem como é que o cabo sai de dentro do outro? E agora vamos passar por baixo do cabo que está à minha esquerda e o cabo da direita vai entrar novamente dentro à procura de ficar paralelo com este. Está paralelo. Okay? Apertando, temos o nó direito. Trocando as mãos, vamos dobrar o cabo da direita, o cabo da esquerda sai de dentro do da direita, da dobra, vai passar por baixo e vai à procura de ficar paralelo com ele próprio. E temos novamente o nó direito. Isto é algo que, obviamente, tem que se treinar de vez em quando, mas chegamos a uma altura que é como andar de bicicleta, não é? Às vezes estamos algum tempo sem fazer os nós, precisamos de os fazer e, novamente, as mãos parece que ficam ensinadas de como é que temos que dar o nó. A forma inicial, lembram-se dos atacadores? Eu vou dar um nó do início dos atacadores, não é? Portanto, é assim que se dá o nó dos atacadores. Podem fazer duas laçadas ou não, mas este seria, não é o que queremos fazer. Fazemos só a primeira parte do nó dos atacadores e então depois damos um nó e o que muitas vezes acontece é que nós enganamos e fica um para cima e um para baixo. Às vezes o difícil é conseguir fazer mal. Reparem, isto é o que acontece muita vez quando nos enganamos a fazer o nó direito. Reparem o que é que está aqui. Não está paralelo. O cabo da direita, o chicote está para cima e o seio está para baixo. Eles tinham que estar paralelos os dois. Então, o que é que está aqui mal? Este segundo nó que eu dei igual ao primeiro. E eu tenho que dar invertido. Não é? Reparem. Assim está errado.
Se eu der ao contrário, então eles vão ficar paralelos. Talvez assim, abrindo aqui, se consiga seguir o cabo e ter uma ideia. Está perceptível para quem está aí a assistir. Este nó permite unir dois cabos de bitolas iguais, está bem? Se forem dois cabos de bitolas diferentes, aí temos que utilizar um nó diferente, está bem? E nós chamamos o nó de escota. Mas como nós vamos andar aqui algum tempo para trás e para a frente, nós vamos ter que voltar a que nó neste momento ao lais de guia. Ainda se lembram? Como é que era o lais de guia? Vamos começar a tentar fazer sem estar na mesa. Ou seja, mão direita torce o cabo e eu vou segurar horizontalmente o poço. O seio que desce é a árvore e o chicote que está em cima, muito importante, o chicote, a alça, tem que estar para cima. Se estiver por baixo, está mal. A cobra vai sair do poço, vai dar a volta à árvore e vai entrar novamente no poço. Novamente o lais de guia. Vou andar aqui com o slide. Verem também as instruções. Poço, a alça tem que estar para cima, o chicote tem que estar em cima, sai do poço, dá a volta à árvore e volta a entrar. Okay? Lais de guia. Alguma questão ainda sobre o lais de guia que eu possa ajudar a fazer? Alguma dúvida que haja? Alguma dificuldade? Quem não esteja a conseguir? No fundo, tentar aqui, quase sem haver feedback, para além do chat e do Facebook, que eu vos possa ajudar a fazer diferente para conseguirem chegar ao mesmo objetivo que eu, que é conseguir fazer o lais de guia. Este é um nó que nós costumamos brincar, que toda a gente devia saber fazer com as mãos atrás das costas, está bem? Portanto, às tantas, é tão intuitivo fazerem o nó que conseguem fazê-lo sem estar a vê-lo. Pedro, desculpa interromper. Acho que faz novamente o lais de guia com mais calma. Temos aqui ainda quem não tenha conseguido, temos também quem tenha entrado agora, desde o início ainda. Só mais uma vez e depois avança, por favor. Ok. Ora. Então. Mão esquerda em baixo e a mão direita em cima. Eu vou torcer o cabo com a mão direita no sentido do ponteiro dos relógios até o cabo fazer esta laçada. É muito importante que nesta laçada o corpo da cobra, que é esta parte toda, o chicote, só centrar-me aqui na câmera, toda esta parte nós chamamos de cobra. Este círculo nós chamamos de poço. E todo o resto, o restante cabo, nós chamamos árvore. Apenas para contar uma história e para ser mais fácil termos a fazer o nó. Ou seja, a cobra vai sair do poço. E este é o tamanho do nó que eu quero. Se eu quiser mais pequeno, sai mais cobra do poço. Se eu quiser um lais de guia maior, sai menos cobra do poço. Claro que tenho que deixar sempre
cobra suficiente fora do poço para dar a volta à árvore. A cobra que está fora do poço, não é? A cobra saiu do poço, dá a volta à árvore e entra novamente para o poço. Lais de guia. Pedro, deixa-me dizer-te que no Facebook as pessoas estão a colocar as fotografias dos nós e há nós muito bonitinhos e Boa. as pessoas estão a reagir muito positivamente. Boa. Eu vou fazendo então ainda com mais calma para passar mais conhecimento a todos. Portanto, objetivamente, mão esquerda em baixo, mão direita em cima, vou torcer o cabo no sentido do ponteiro dos relógios, por forma a fazer o poço. Esta laçada que vai ser de onde a cobra vai sair para dar a volta à árvore. Reparem que por cima, não é? O corpo da cobra está por cima do resto do seio do cabo, que é a árvore. A cobra sai do poço, dá a volta à árvore, vai passar por trás desta parte do cabo e vai entrar novamente no poço. Lais de guia. Podem fazer a força que quiserem no nó, que no outro dia, ou passado umas horas, conseguem facilmente desamarrar o nó. Claro que o outro nó, que também já fizemos a seguir, para quem se juntou mais tarde, é o nó ainda mais fácil que o lais de guia. É o nó de azelha. Para este nó, só precisamos de dobrar uma parte do cabo, junto ao chicote, idealmente, e vamos então dar um nó. E temos também algo parecido com o lais de guia, que não é um lais de guia, está bem? É um nó de azelha, mas à falta de melhor, não vamos deixar o barco à deriva, não é? Utilizamos este nó para encapelar o cabeço ou o cunho, está bem? Claro que no outro dia de manhã, como eu disse há pouco, vamos buscar a faca para cortar o cabo aqui. Passamos a ter 2 chicotes, porque é muito difícil, sob pressão, desamarrar este nó. O nó seguinte. Há alguma questão aqui no nó da azelha? Penso que não. O nó da azelha não levantou qualquer dúvida, Pedro. É? É um nó também bastante desafiador, a azelha, não é? Está bem? Este é o nó da azelha. O outro nó, que também já falámos, vou encontrar o outro chicote, é o nó direito, que permite unir 2 cabos de bitolas iguais. Portanto, a bitola é diferente para os terráqueos e para quem gosta muito de andar sobre as águas, que é a bitola para os terráqueos é o diâmetro, para nós não é o diâmetro, é o perímetro, está bem? Portanto,
quando nós queremos unir dois cabos iguais, bitola igual, o que nós vamos fazer é o nó direito. E o nó direito começa com um nó igual ao dos atacadores e depois um segundo também igual ao dos atacadores, mas invertido para o outro lado. A outra forma de fazer é dobrar um dos chicotes e o cabo da direita, o chicote da direita, vai sair pelo meio, vai passar por baixo do cabo da esquerda e vai entrar e sair de dentro do cabo da esquerda. Este é um nó direito. Façam-no como acharem melhor. Claro que quem fizer desta segunda forma vai ter a vida facilitada depois quando falarmos mais à frente do nó de escota, que é muito parecido com este, mas esse sim tem que começar desta forma. Portanto, vamos investir aqui mais tempo para aprendermos a fazer o nó direito desta forma, para facilitar então já os próximos passos para os nós seguintes. 2 cabos de bitola igual, o cabo da direita sai de dentro desta união do cabo da esquerda, vai passar por baixo do cabo da esquerda e ficar paralelo a ele próprio. Este é o nó direito. Já há muitas fotos, Ricardo, do nó direito no Face? Está a correr bem, Pedro, é o que eu tenho a dizer. É? Sim. Fico contente. Então, o próximo nó, e vamos andar aqui bastante para trás e para a frente, a tentar perceber, a tentar ter o vosso feedback de como é que aí em casa, ou no escritório onde vocês estiverem, como é que está a decorrer fazer os nós, se está difícil, se avançamos, se voltamos para trás, portanto depende um bocadinho de vocês, se precisarem de voltar atrás a outro nó, escrevam no chat, Ricardo dá-me esse feedback e nós vamos avançando. Aqui, este nó de escota é muito parecido, se vocês repararem, com o nó direito. Não é? Só tem uma pequena nuance na parte final da execução do nó. Mas ele já não se aplica a unir 2 cabos de bitolas iguais, ele já se aplica a unir 2 cabos de bitolas diferentes. Ou seja, tenho um cabo com uma bitola e um cabo com uma bitola inferior. Se olharem, se repararem nos dois, é quase metade. O cabo que eu tenho na mão direita é quase metade da bitola do cabo que eu tenho na mão esquerda. É muito importante. Lembram-se como é que começámos a fazer o nó direito, não é? Dobrávamos na segunda forma de o fazer, dobramos o cabo e o outro cabo, o cabo da direita, passa, sai de dentro dele, dá a volta e volta a entrar. É muito importante que o cabo que nós vamos circundar seja o de bitola superior, está bem? Porque senão corremos o risco de poder correr. Ou seja, o cabo que nós dobramos é sempre o de bitola superior, está bem? Então eu vou fazer primeiro neste ângulo e depois já mudo então para o ângulo da mesa. Portanto, tenho o meu cabo de bitola superior dobrado, o cabo de bitola inferior sai de dentro do cabo de bitola superior, dá a volta ao cabo de bitola superior e vai se encontrar a si próprio e de uma forma paralela. Se fosse assim, era o nó direito. Portanto, o que é que nós temos que garantir, e esta é a diferença na parte final do nó, é que ele não vai entrar, ele vai sim passar por baixo dele próprio e vai-se trancar a ele próprio. Este é o nó de escota e serve para unir 2 cabos de bitolas diferentes. Eu vou agora passar para
o ângulo da mesa. Então já sabem, o cabo de bitola superior é aquele que deve estar dobrado e o cabo que vai percorrer, que vai circundar, deve ser o de bitola inferior. Então o cabo sai desta dobra do de bitola superior, dá a volta ao cabo da esquerda e, em vez de ir procurar ficar paralelo a si próprio, vai passar por baixo de si próprio. E assim, os cabos, os dois estão unidos e podemos, tínhamos um cabo de 10 metros, precisávamos de um cabo de 15 metros, não tínhamos bitolas iguais, olha, resolvemos assim a situação. Unimos os dois cabos, está bem? Novamente. Cabo de bitola superior, cabo de bitola inferior. E agora vou levantar aqui e o cabo vai passar aqui. Nó de escota. Novamente, o cabo vai passar por baixo do de bitola superior e vai, no fundo, morder-se a si próprio. Nó de escota. Reparem que, quando eu exerço força para apertar este nó, não é nos chicotes que eu vou apertar. Eu vou apertar no seio do cabo. Não é? Os chicotes não exerço qualquer força. E à medida que for exercida a força, quer pelo reboque ou pela outra função para a qual nós unimos estes dois cabos, cada vez mais apertado. Não, nunca apertem este nó, nunca caçem por aqui. Reparem no que acontece, não é? Este nó, se caçar por aqui, vai se desmanchar, vai correr. Não é? Sempre pelo seio. Como está, Ricardo? Algum feedback? Correu bem? Entretanto, Sim? temos contributos também de vídeos com outras indicações de como fazer o Lais de Guia, também já nossas Boa. conhecidas, e nós agradecemos o contributo. Muito, E está a ficar muito composto. muito bem. Então, eu vou avançando para o próximo nó. Espera aí, Pedro, também temos aqui alguém muito atento que vê que no diagrama que colocaste abaixo, com as figuras 1, 2, 3 e 4, Sim. foi utilizada uma corda. Pronto, é possível utilizar uma corda caso tenha sido feito talvez pelos escoteiros ou outra situação, mas claro que aqui temos cabos, não é? Percebes o que Onde eu é que estou a eu dizer? tenho uma Não, corda? Ah, já percebi. corda.
A corda mais grossa. A malta aqui muito atenta, muito atenta. Mas tenho-vos a dizer, não havia mais cabos disponíveis e eu tive que ir buscar a corda do sino da embarcação e foi a que ficou disponível aqui para a fotografia, está bem? Mas todos os cabos que têm funções importantes dentro de uma embarcação, ou todos os cordéis que têm funções importantes, são cabos, está bem? Depois temos a corda do sino, a corda dos sapatos e a corda para a vida. Mas, pronto, foi um deslize meu em relação, peço desculpa por isso. Obrigado, Ricardo. Agradeço ao Luís, que foi o Luís, um dos participantes que me chamou a atenção. Temos outros também, o Luís deu mais ênfase e foi por causa dele que eu vi este comentário. Continua. Obrigado, Luís. Não Obrigado, fiques Luís. incomodado, Pedro, continua. Nada disso. Depois, um nó que nós utilizamos também bastante na náutica, numa embarcação, quer ela seja uma embarcação a motor, quer ela seja um veleiro, temos sempre que utilizar defensas, que são aquelas boias, geralmente brancas, não é? Que servem para proteger o costado da embarcação. E há um nó que nós utilizamos maioritariamente para pendurar essas defensas no costado, para quando encostamos a outra embarcação ou para quando encostamos a um cais, a embarcação fique protegida e as outras também, não é? E para além do cais, também ficar protegido da nossa embarcação. Esse nó chama-se volta de fiel. É o nó que eu vos vou ensinar agora, foi aquele pauzinho que eu tenho que ir apanhar, que eu vou utilizar para executar a volta de fiel. E este nó tem uma particularidade, que é, se o nó tiver peso, se ele tiver tensão, não há qualquer perigo de perdermos a defensa, de o nó se soltar. Se por qualquer razão deixar de ter peso, força a ser exercida sobre o nó, mais tarde ou mais cedo o nó vai começar a correr e vamos acabar por perder a defensa, está bem? Ou qualquer outra coisa que esteja pendurada na volta de fiel. Portanto, muito importante deixar sempre o nó apertado na volta de fiel, quer seja no varandim, quer seja no vergueiro, para que não se percam defensas e tenham que incorrer depois em custos. Então, o que é que eu costumo sugerir? Imaginem-se dentro da embarcação, virados para a água, num dos bordos, onde vão colocar a defensa, e o que eu costumo sugerir é, a mão esquerda vai agarrar o cabo. Ou seja, a mão esquerda, a única função da mão esquerda é agarrar o cabo. Este pauzinho de madeira é o vergueiro, está bem? Portanto, ou o varandim, dependendo se estamos a falar de uma lancha ou de um veleiro. A mão direita é que vai dar o nó. Pronto, os canhotes, eu percebo, peço desculpa, mas acaba por depois vocês vão descobrir como é que dão o nó. Eu sugiro sempre assim, mão esquerda só segura o cabo, para, tenho o cabo, mão esquerda segura o cabo, fica junto ao vergueiro. A mão direita vai jogar o cabo para o lado de fora da embarcação. E vamos dar a primeira volta. Okay? A segunda volta, a segunda vez que eu lançar o cabo para fora da embarcação, eu já vou querer fazê-lo à esquerda da mão esquerda. Ou seja, para aqui, vou mandar o cabo novamente para fora. E o que é que vai acabar por acontecer? Vamos ficar com estas duas voltas, a primeira que eu dei e a segunda. Pelo meio, eu vou recolher o cabo. E este cabo tendencialmente quer subir, este chicote. Ao puxar o seio ou o chicote que está abaixo do vergueiro, eu vou ficar com a volta de fiel feita. Reparem, o aspecto do nó é esta cruz, este X, é este o efeito da volta de fiel. Quer no chicote de baixo, ou invertido no que estava para cima, desde que haja tensão, desde que haja peso neste nó, ele não vai sair daqui. Se por qualquer razão ele começa a folgar, com o tempo, vai sair e vai correr e vamos acabar por perder a nossa defensa. Está bem? Portanto, o segredo é termos sempre tensão neste nó.
E se tivermos peso, ele não corre. Está bem? Então agora vou mudar para o ângulo da mesa e vou então tentar fazer horizontalmente. Portanto, imaginem, este é o vergueiro, a mão esquerda segura o cabo e vocês vão lançar o cabo para o lado de fora da embarcação e vão dar uma primeira volta. A segunda, eu vou querer fazê-la à esquerda, ou seja, aqui. E vou lançar novamente o cabo para fora da embarcação. Pelo meio destas voltas, aqui pelo meio, eu vou recolher o chicote. E quando apertar, eu vou ter a minha volta de fiel. Mão esquerda no cabo, lanço o cabo para fora da embarcação. Dou a primeira volta à direita. Okay? É uma simples volta. Lanço o cabo para a esquerda, novamente para fora do barco. E pelo meio, vou buscar pelo meio das duas voltas. Reparem, muitas vezes a tendência é enfiarem o cabo pelo meio da outra volta. Não. É pelo meio das duas voltas. E aperto. E geralmente vocês têm tendência a puxar para baixo os dois, o seio e o chicote, caçem um para cima e um para baixo. É a forma como conseguem apertar melhor a volta de fiel. E acreditem que é mais fácil no barco do que aqui neste pedaço de madeira. Mão esquerda no cabo, lanço o cabo para fora da embarcação. Dou uma volta pela direita. E lanço o cabo para a esquerda. Vou pelo meio recolher o cabo, o chicote neste caso. E apertar. Há quem conheça este nó também, nó de porco. Nós estamos a fazer a volta de fiel pelo chicote, porque a maior parte das vezes nós temos que dar a volta aos vergueiros. Os escoteiros muitas vezes o que têm são postos ou cabeços por onde dão a volta de fiel e preparam muito bem a volta de fiel para ela entrar e apertar. Nós aqui não podemos cortar os vergueiros ou os varandins para fazer isso. Portanto, nós temos que fazer a volta de fiel pelo chicote. Lançamos o cabo para fora do barco, damos uma primeira volta pela direita, lançamos o cabo para a esquerda e novamente para fora da embarcação. Pelo meio, recolhemos o chicote e apertamos. E ficamos com a nossa defensa pendurada. Se por acaso a defensa não está à altura que nós desejamos, então o que fazemos é folgamos a nossa volta de fiel, ajustamos, fazemos correr o chicote de baixo e voltamos a apertar. E ficamos com a altura que pretendíamos. É muito importante, falando em altura de defensas, está muito ligado à volta de fiel. Nas embarcações, no bordo que nós estamos encostados a outra embarcação, as defensas devem ficar altas, na zona do verdugo. No bordo em que estamos encostados ao cais, então aí as defensas devem quase estar a tocar na água, porque queremos proteger é o costado que fica na zona mais baixa, perto do cais, tá bem? E não queremos ter as defensas cá em cima. Já do lado que tem outra embarcação,
em contacto com o nosso barco. Aí sim queremos ter as defensas mais altas. Portanto, a volta de fiel é o nó que nos permite pendurar nos vergueiros ou no varandim as defensas. Está bem? Portanto, qualquer questão que tenham, escrevam no chat e eu terei todo o gosto em esclarecer ou tirar alguma dúvida que possa existir ou alguma dificuldade que possa existir na volta de fiel. Algum feedback, Ricardo? Alô, Regi? Tudo ok, tudo ok. Estou aqui a tentar responder algumas perguntas que, entretanto, estão a colocar, mas nada que seja impeditivo de continuares. Muito bem. Depois, este sim, um grande desafio aqui em casa, porque eu já tive cunhos cá em casa, mas entretanto, desta vez, com tanta arrumação, e tive aí um projeto engraçado para um cunho, que esse sim devia aparecer hoje uma fotografia no Facebook, e então consegui inventar este cunho, que dá uma grande ideia, porque a maior parte de vocês que estão aí em casa estão a pensar agora, então, mas onde é que eu vou agora treinar, fazer uma volta de cunho? Olha, eu estou aqui assim a olhar para as portas dos puxadores da cozinha e são excelentes. A maior parte deles até tem um formato de cunho, dá perfeitamente para o fazer. Se não, às vezes os puxadores das portas também dão. Portanto, é uma questão de serem bastante criativos e olharem para a vossa casa e o que é que há aí em casa parecido com um cunho. Reparem, nós falámos no lais de guia, nós podemos utilizar um lais de guia para este cunho. Ou seja, tenho o meu cabo de amarração, lembram-se? Mão esquerda em baixo, mão direita em cima, torço o cabo no sentido do ponteiro dos relógios, faço o meu poço, mais ou menos tiro a medida quanto cabo é que eu precisarei para este cunho, a cobra sai do poço, dá a volta à árvore e entra novamente no poço. Faço o meu lais de guia e reparem, com tensão, o barco não vai sair daqui, não é? E tenho um lais de guia, que é aquele nó polivalente, não havendo mais nada, o nó da zelha efetivamente é o mais básico, mas a seguir o que é mais útil, porque pode sobrepor-se ou pode ser utilizado com maior polivalência, é o lais de guia. E cá está, novamente, um lais de guia a ser utilizado num cunho. O que é que eu não sugiro? Já falei há pouco, é que vocês utilizem, por exemplo, agora com este cabo de amarração, o outro chicote no cunho do barco, também com lais de guia. Isso é que não, porque reparem, se o barco estiver a fazer tensão, nós para tirarmos daqui, nós precisamos de ter folga. Ora, se o barco estiver a fazer muita força, nós não vamos conseguir tirá-lo. E há situações de emergência que nós precisamos tirar o barco com muita rapidez. Portanto, não queremos ficar presos ao cunho. Mas há um nó que se chama volta de cunho, que é o nó que nós devemos aplicar num cunho. Há várias maneiras, ao 080, há várias formas de fazer este nó. Esta é a mais simples e é aquela que eu vou ensinar hoje. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é dar uma volta completa ao cunho. Está bem? Portanto, com o cabo, damos uma volta completa ao cunho. Depois o cabo sobe o cunho e desce. Faz uma espécie de 8. E, a seguir, eu costumo logo torcer o cabo por forma a ele morder-se. E o que eu tenho que garantir é que o seio que fica por baixo está paralelo. Vocês conseguem perceber que estas duas partes do cabo estão paralelas. E o barco assim já não vai soltar-se do cunho. O cabo está preso. Se fizermos mais força, ele vai apertar cada vez mais no cunho. Tem uma volta completa, que no fundo serve de amortecedor para não sentirmos diretamente no cunho, dá alguma folga, não é? E vai amortecendo, porque tem uma volta, não vem diretamente à parte que está mordida.
e isto permite que o barco fique amarrado e não saia deste cunho. Portanto, novamente, e aqui têm que ser bastante criativos com o que tiverem aí em casa. Portanto, primeira coisa, dar uma volta completa ao cunho com o cabo. Depois subimos o cunho, passamos por baixo no outro extremo do cunho e quando chegamos aqui já não vamos para baixo. Não é? Portanto, aqui nós já fazemos já torcemos o cabo por forma a ele ficar paralelo ao que já está a cruzar o cunho na diagonal. E quando apertamos, vão ficar os dois paralelos um ao outro. Conseguem ver? Esta é a volta de cunho mais simples. Qual é a vantagem? Vocês podem ter na outra extremidade deste cabo, junto no outro chicote, preso ao outro cunho, um lais de guia. Porque se eu precisar de sair rapidamente desta amarração, mesmo que haja tensão neste cabo, eu consigo facilmente chegar aqui e desamarrar o barco. E o barco vai correr e leva ao cabo. Está bem? Portanto, podem ter duas voltas de cunho, um cunho no cunho da embarcação e no cunho do cais, podem ter volta de cunho. Aí não há qualquer risco. O que não devem nunca ter é lais de guia nos dois cunhos. Tá bem? Porque não é possível folgar o cabo com lais de guia. E se tivermos pelo menos num dos cunhos, volta de cunho, já conseguimos tirar o cabo e sair com relativa facilidade. Portanto, volta completa, sobe, desce e torcemos o cabo. E temos a volta de cunho realizada. Então, Ricardo, estou curioso de ver o que é que foi arranjado para substituir os cunhos por quem está a assistir ao workshop. Não és o único, eu também, mas entretanto o meu Facebook decidiu não estar a fazer loading das páginas e não consigo abrir, por isso ainda não consegui perceber. Eu já vos digo, vou ver, está bem? Estamos a meio de tentar, mas não está fácil. Muito bem, então eu vou avançando, vou fazer novamente volta de cunho. Portanto, volta completa. Olha, o Zé Maria arranjou ali uma mesa. Não, isto é outro. Isto é aqui uma volta de fiel. Deixa lá ver. As pessoas estão a colocar as fotografias em dois posts diferentes, portanto estão distribuídas por dois posts. Um é o post colocado hoje e outro é um post de divulgação. Ok. Colocado há mais alguns dias. Depois, o que acaba muitas vezes por acontecer, nós chegamos a um cais, só há um cunho e há dois barcos. Portanto, não tem problema nenhum neste cunho que já tem uma embarcação presa, amarrada, aparecer outra embarcação que por cima deste cunho, ou do nó que já cá tínhamos, faz uma volta de cunho. Claro que tem que ser com o outro cabo, que este é curto para este cunho. Temos muitas dezenas de fotografias. Aqui a Clarice conseguiu arranjar um puxador de uma porta que fez bestialmente bem o papel de cunho. Portanto, para a volta de cunho. Que deixa-me voltar para trás, é um puxador de uma porta, parece-me. Não é uma dobradiça. É a dobradiça de uma dobradiça antiga, daquelas das portas. Olha, boa. Estou curioso, já vou espreitar todas as fotos. E a volta de cunho? Depois há muitas variantes. Se vocês forem procurar na internet, se comprarem algum livro de marinharia de nós,
Vão ver que há imensas variações. Por exemplo, quando eu digo 0,8, isto é o 0, não é? Isto é o 8. Okay? E depois ainda há quem faça um 0 novamente, e nós chamamos 080. Posso, obviamente, se me deixar mais seguro, fazer o 0, um 8, outro 8 e trancar depois, morder o volta de cunho. Não é? O que há que garantir é que a última volta, estes dois cabos que ficam por baixo, a parte do seio que fica por baixo, tem que ficar paralela. Não é? E assim sim é uma volta de cunho. Reparem, se vocês torcerem ao contrário, o cabo está na mesma a ser perdão, mordido, mas não há grande segurança neste nó. Está bem? Nós temos que, no fim, olhar para o nó e verificar. Está paralelo, está arrumadinho, então está bem feito. Não sei, Ricardo, se aqui há alguma dúvida em relação à volta de cunho. Temos aqui o Luís que nos diz: o cabo não devia ir primeiro à orelha oposta. Eu, sinceramente, estou a tentar perceber o que é que o Luís pretende dizer com isto e ainda não compreendi. Não sei se consegues. O que o Luís está a dizer é que, começando por este lado do cunho, não é? Porque a força exercida devia ser assim, está bem? Mas eu diria que estamos neste momento numa aula básica de nós, está bem? Portanto, este é o nó mais simples da volta de cunho. Mas eu percebo o que o Luís está a dizer. Acho que para hoje o objetivo, pelo menos o meu, eu já fico muito contente se fecharmos o workshop com todos estes nós sabidos e a conseguirem fazer a volta de cunho, não é? De forma correta, a deixar então os dois cabos de baixo paralelos, e este sim é uma volta de cunho. Certo, Luís? Creio que deve estar explicado então. Se tiver algum feedback, digo. Certo, Luís diz que é isso mesmo. Ok. Muito bem. Ora, vamos voltar ao nó que é mais polivalente, que neste momento eu diria que já todos sabem que é o lais de guia, e voltar a fazer o lais de guia. Porque o lais de guia dá para tudo. Dá, por exemplo, para fazer umas loucuras, que é atar um lais de guia a uma garrafa, mandá-la para o fundo e esperar que alguém vá lá buscá-la. Por exemplo, coisas parvas que costumamos fazer. Novamente, mão esquerda em baixo, mão direita em cima. Vamos torcer o cabo no sentido do ponteiro dos relógios e vamos criar o poço. Vamos ajustar o tamanho que queremos para o resultado final do lais de guia, maior ou mais pequeno, sair do poço, dar a volta à árvore e voltar a entrar. E tenho o meu lais de guia final. O nó que fizemos depois foi o nó da zeia, e aqui bastante fácil, cabo dobrado, dou um nó e tenho um nó parecido com o lais de guia. Reparem, se eu não souber, não me lembrar, preciso de prender ao cunho o que eu tenho que fazer. Pronto, dá, não é? O barco não vai sair daqui. O barco vai ficar amarrado em segurança. Okay? Este nó é bastante resistente e o barco não sai daqui. Agora, no outro dia de manhã, este nó, já sabem, não é? Faca ou tesouro. Está bem? Capaz de ficar bonito depois numa moldura.
Este é o nó que permite unir dois cabos de bitolas iguais e aprendemos a fazê-lo de duas formas. Ou com o princípio do nó dos atacadores. Vou só encontrar o chicote. Em que damos um primeiro nó como se fôssemos dar o laço dos atacadores e depois damos um segundo nó invertido. Desde que fiquem os dois de um lado para cima e os dois do outro lado para baixo, desde que não fique um para cima e um para baixo, que fique o nó assim bonito, então o nó direito está feito corretamente. A outra forma, que já nos facilita bastante a passagem depois para o nó de escota, é dobrarmos um dos chicotes e o outro cabo que queremos unir, que por acaso neste é o mesmo, sai de baixo ou do meio da dobra, passa por baixo do outro cabo e vai entrar. Reparem, o resultado final é exatamente o mesmo. Dobra, sai pelo meio, dá a volta a ele próprio e entra. O nó seguinte é muito parecido com o nó direito, é o nó de escota, em que a única diferença é que, em vez de eu utilizar ou de querer unir dois cabos de bitolas iguais, eu já vou unir um cabo de bitola superior ou inferior, tá bem? Mas diferente. E é muito importante que o cabo que nós dobramos é o cabo de bitola superior. Tá bem? Novamente, tal e qual como o nó direito, só que na parte final, quando o nó direito entra, isto seria um nó direito. Reparem que não serve. Portanto, o nó direito para unir dois cabos de bitolas diferentes não serve. Ele vai correr e a determinada altura vai se soltar. Então, na parte final do nó direito, nós transformamos num nó de escota, que em vez do cabo de bitola inferior entrar, vai passar por baixo do cabo de bitola inferior, ou seja, dele próprio. Reparem aqui, muito importante, quando nós puxamos, quando nós caçamos para apertar este nó, fazemos não nos chicotes, mas no seio dos cabos. Está bem? Não no chicote. Porque se fizermos no chicote, vamos estar a criar aqui a desmanchar o nó e ele vai se soltar. Depois do nó de escota, a volta de fiel. Mão esquerda só segura no cabo e no vergueiro nós lançamos o cabo para fora do barco e damos a primeira volta. Vamos dar a segunda volta do lado esquerdo da volta, primeira volta. E pelo meio, vamos castar o chicote e vamos apertar. E temos a nossa volta de fiel. É importante manter sempre peso, tensão neste nó. Se não houver peso, tensão neste nó, se ficar folgado, com o tempo, o nó vai se soltar. Não é? Reparem, estes puxões, porque não há peso constante no nó, o que vai acontecer é que ele vai soltar-se e cada vez tenho menos chicote disponível até chegar à altura que ele se vai soltar. Está bem? A volta de cunho.
e a maior parte das marinas, das docas em Portugal, têm cunhos. Uma volta completa, sobe o cunho, desce, volta a subir, ajustamos caso haver necessidade, o cabo às vezes pode estar curto, desce, sobe e no fim vou cruzar por baixo de forma a morder ele próprio. E o resultado final, estes dois paralelos. Volta completa, baixo, cima e morder. Eu espero que em relação a nós tenha sido útil, não é? E que tenham aproveitado. Agora, gostava de partilhar com vocês algumas, para já uma parte da bibliografia onde eu me inspirei para recolher todas estas informações. Às vezes costumam-me perguntar, mas que livro é que, há assim algum livro interessante? Há material para todos os gostos, não é? Eu andei aqui à procura cá em casa e encontrei este manual de nós e foi com ele que tive a organizar aqui algumas fotos e algumas, toda aquela parte de imagem para vos mostrar como é que o nó deve ser feito. Depois há esta aplicação, que eu sei que pelo menos para iPhone existe, não tenho a certeza se para Android existirá ou não, porque eu só tenho iPhone, portanto, mas é uma questão de investigarem, que é What Not To Do. Ou seja, na prática, a tradução fonética é o que não fazer, na prática, a tradução correta é que nó fazer. Não é? E a aplicação está muito gira porque tem várias secções, quer para nós de campismo, nós de escotismo, nós de alpinismo, nós de náutica. Tem a desvantagem que está em inglês, está bem? Portanto, temos que às vezes investigar um bocadinho, por exemplo, descobrir que o lais de guia se chama bowline, está bem? O nome em inglês do lais de guia é bowline. Mas tem uma forma bastante interessante e animada de nos mostrar como é que os nós se fazem. Há também na net um site que é o Animated Knots, que eu também gosto muito. Tem nós para todos os gostos, mas explica-nos muito bem como é que os nós devem ser feitos. Portanto, um dia mais tarde, vocês não se lembrem como é que se faz determinado nó, são aplicações, livros ou sites muito interessantes que vos mostram como é que os nós devem ser feitos. E depois, alguns canais de YouTube que eu sigo, que têm sempre alguns filmes, não é, dedicados à marinharia e a fazer coisas diferentes com cabos náuticos. Este é o #Sal, é brasileiro, tem uma secção de nós de marinheiro e achei bastante engraçado também partilhar aqui com vocês essa informação para que possam, se quiserem, desenvolver a marinharia, não é? Capacidade de fazer aqui mais nós. Existem milhares de nós, uns mais úteis que outros, uns que servem apenas para pôr dentro de um quadro para que a sala ou o salão da embarcação fique mais engraçado. Há nós para todos os gostos. Eu com isto espero ter partilhado informação essencial para a náutica de recreio, porque eu acho que estes, para mim, são os nós mais importantes e sem os quais eu acho que é difícil fazer uma navegação em segurança, portanto, foi nesses que eu me foquei. Ainda tive aqui algum grau, uma dose de loucura de pensar em partilhar com vocês, fazer um soft shackle, que no fundo é uma manilha de dinema, que é um cabo bastante resistente, que é muito utilizado agora em vez de algumas peças metálicas, mas depois acabei por pôr os pés na terra e pensar, não, calma, não dá tempo para tudo, é preferível fazermos estes nós mais básicos, mais importantes para quem está a começar,
e se calhar numa próxima oportunidade então fazermos aqui neste tempo se calhar um único nó que era fazer essa manilha de dinema. Mas pronto, se estiverem interessados em fazê-lo, basta procurarem soft shackle em inglês ou manilha de dinema que vão encontrar e vão pelo menos perceber do que é que eu estou a falar. Portanto, havendo mais questões, Ricardo, estou disponível para responder ou repetir algum nó caso seja necessário. Se não, que perguntas é que temos em carteira para responder? Pedro, pergunta, não temos assim nada que esteja pendente, pelo menos aqui aos meus olhos. Entretanto, começaram a chegar vários comentários do pessoal a agradecer e que foi tudo bem explicado, gostaram muito, etc. Mas ao mesmo tempo ainda temos aqui talvez 3, 4 pessoas com problemas com a volta de cunho. Se puderes fazer mais uma vez, se mostrares o slide, acho que fechávamos com isso. Só para ficar mesmo esclarecido. Até já. Até já, obrigado, Ricardo. Então, volta de cunho. Vou dar uma volta completa, portanto, fazer 0 à volta do cunho. E a seguir o cabo vai subir para cima do cunho, na diagonal, e descer. E vai passar por baixo, a parte aqui direita do cunho. E a seguir vai cruzar o cabo que já lá está. Se eu continuasse a passar por baixo, não é? Estávamos aqui eternamente, não é? A dar voltas ao cunho. Na prática era muito parecido com voltas falidas. Vocês podem ir à procura o que é que será. O que eu quero fazer, depois de subir e cruzar o cabo que eu já tenho em cima do cunho, é torcer por forma a que o cabo fique paralelo com o que já lá está. O que é que pode aqui acontecer? Muitas vezes vocês torcem o cabo no sentido contrário. E reparem que não está paralelo. Está aqui muito cabo em cima do cunho, mas não está paralelo. Portanto, ou seja, o que é que aconteceu aqui? A volta foi dada, o cabo foi torcido no sentido errado. Portanto, tenho que torcer novamente esta dobra, de forma a fiquem estes dois de baixo, fiquem paralelos. Vou fazer novamente. Uma volta completa ao cunho. Por cima, passa por baixo desta zona do cunho à direita, e quando volta e já vem cruzado por cima do cabo que lá está, eu vou unir, torcer e passar por baixo do cunho à esquerda. E paralelo. Volta completa. Sobe. Desce, passa aqui por baixo do cunho. Quando volta, vai cruzar. E aqui vamos torcer, vamos unir o cabo e vamos torcê-lo, entrar no cunho, caçar para que fique paralelo. Espero que tenha sido útil. Acho que não sei se ainda temos tempo. Como é que temos tempo? Estamos bem. 45. Portanto, aqui fica à vossa disposição. Ricardo. Estamos bem. Dúvidas não há muitos comentários a agradecer. Já boa noite. E é isto, Pedro.
Foi muito bom. Obrigado. Gostei muito e ainda bem que foi útil para todos e que da próxima vez que precisem de um lais de guia não tenham que fazer um nó de azelha e que se possam lembrar como é que se faz o lais de guia e que nunca devem utilizar lais de guia nos dois cunhos, cais e embarcação, está bem? Um deles deve ter volta de cunho para, se em caso de necessidade precisarem de largar, o consigam fazer o mais rapidamente possível, está bem? Muito obrigado a todos. Deus, boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.